Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Eu sou o Rômulo Vilela e vamos falar sobre o que você não deve colocar no seu imóvel de Airbnb, ou pelo menos o que eu recomendo que você não coloque para você não ter dor de cabeça. Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, te convido a fazer parte aqui da nossa comunidade de anfitriões, se inscrevendo aqui no nosso canal. Então é só você apertar aqui o botão de inscrever-se e me segue lá no Instagram para você ver os conteúdos que eu faço nos stories, e você, de repente, se quiser mandar uma mensagem, fique à vontade. Beleza? Seguinte, eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás, que eu mostrei, vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem, os 5 elementos que os hóspedes gostam de, quando chegar no imóvel, eles esperam que isso exista, né? Os objetos, Wi-Fi, etc e tal. Então, assiste esse vídeo aqui com os 5 elementos essenciais para isso. Então, vou listar alguns itens aqui que eu considero que você deve evitar. Não quer dizer que você não deve usar, e eu estou abominando o uso desses elementos aqui, mas sim os motivos pelos quais eu recomendo que você não utilize. Então, vamos a eles. Antes da gente ir para essa lista, só um adendo específico, que é o seguinte: quando a gente monta um imóvel para aluguel, principalmente aluguel de temporada, é sempre recomendável que você monte imóveis fáceis, imóveis óbvios, imóveis com uma manutenção simples de ser feita, justamente porque as pessoas que vão utilizar o seu imóvel não necessariamente vão cuidar da forma que você cuidaria, por exemplo, né? E também existe uma questão de intuição. Tenha um imóvel óbvio, ou seja, você vai chegar lá nesse imóvel e você não vai ter dificuldade para entender como mexe aquele imóvel, né? Então, você vai ver que ao longo dessa lista que eu separei para falar para você, existem elementos que podem causar certas confusões e certos problemas até de manutenção, porque as pessoas muitas vezes não vão saber mexer adequadamente ou não vão ter paciência para mexer naquilo. Então, primeiro dos itens é o seguinte: persiana rolô. Sabe o que é uma persiana rolô? É isso aqui, ó. Isso aqui é uma persiana rolô. Ou seja, quando você pega aquela cordinha ali, assim, ó, abre e fecha, ela desce assim a persiana, sobe a persiana. Bonita, né? A persiana, prática, tranquila, não é tão cara e legal, né? Funciona. Só que, aí que tá a grande questão. Por que eu não recomendo que você coloque persianas rolô? Por quê? As pessoas, elas são brutas. Elas chegam no apartamento e elas muitas vezes elas não têm muita noção de força. Elas apertam, põem o negócio errado, puxa a corda mais do que deveria, aí desmonta o negócio, aí reclama com você que o negócio caiu de cima. Enfim, elas não sabem, ou às vezes elas não têm a destreza, que nem você tá na sua casa, de conseguir, peraí, é só fazer assim que abre, é só fazer assado. As pessoas não têm muito essa sensibilidade. Uns têm, outros não têm. Qual é a solução para isso? Coloque uma cortina de varão. Até um chimpanzé vai conseguir abrir uma cortina de varão sem ter dificuldade, porque é só você fazer assim e só você fazer assim. Acabou, pronto, resolvida a questão, ninguém vai ter dificuldade. Obviamente que alguém pode fazer cagada também com cortinas de varão, só que a probabilidade de você ter problemas e o custo para manutenção disso é muito menor do que uma persiana, porque se detona lá o mecanismo da persiana, é muito mais caro você trocar, repor, fazer a manutenção, etc e tal. Então, por isso que eu recomendo que você opte por cortinas de varão ou aquelas de trilho suíço, né? Aquelas de trilho que fica em cima também são bem fáceis de utilizar. Se você for pegar, por exemplo, grandes hotéis, vocês vão ver que as cortinas são bem robustas. Por quê? Porque o apartamento em si ele precisa ser robusto, porque as pessoas elas não estão em casa. Imagina que você vai para casa de um amigo teu, aí você vai lavar a louça dele lá, vocês comeram uma pizza, vamos lavar a louça? Aí você lava a louça. Pode ser que você quebre algum copo, porque o formato é diferente das coisas que você está acostumado, o peso do prato é diferente, a altura da torneira ela também é diferente, o jeito de abrir a torneira, você tem que ficar descobrindo como mexer na casa da pessoa, porque você não está na sua casa. Então é a mesma coisa quando um hóspede entra na sua casa. Ele não sabe exatamente aonde apertar as coisas, o que fazer, como fazer, qual é a força que tem que dar, o que não tem que dar. Por isso que as coisas têm que ser óbvias, fáceis e o mais robusto possível para que não tenha problemas. Segundo item, esse pode ser bastante polêmico, você pode me xingar em relação a esse item, mas particularmente, ou pelo menos eu venho evitando esse objeto, que é o fogão de indução. Rômulo, mas o fogão de indução é tão bonito, ele não, né, ele é elétrico,
ele não faz sujeira, precisa instalar gás e tal. Concordo com todas as funcionalidades, com todas as facilidades, com a beleza, com o design, etc e tal. Eu acho que esse é um item até intermediário, assim, porque é uma questão de, por enquanto, as pessoas ainda estão se acostumando com essa tecnologia. Mas muitas delas têm dificuldade em usar um fogão de indução. Eu digo para você evitar esse objeto justamente por uma questão de manuseio. Quando a pessoa chega no imóvel e ela quer usar o fogão e ela não sabe que, parece óbvio para quem entende de fogão de indução, você liga no botão, você tem que ligar o fogão no botão, você tem que pegar a panela, colocar no fogão de indução e aí sim você coloca a temperatura do fogão. Só que olha o caminho que o cara tem que fazer em vez de você ter um fogão a gás. O gás é o quê? Ligou o fogo, tá funcionando, entendeu? Diferente de um de indução que você tem um processo ali de fazer antes de começar a usar aquele fogão. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em usar algum determinado equipamento, principalmente uma coisa básica. Aí a pessoa fica irritada porque ela não consegue usar, ela fala que não está funcionando, ela fala que não está esquentando. Por exemplo, ela coloca lá para ligar, mas ela não bota a panela em cima, porque ela não sabia que precisava colocar a panela em cima. Aí você fala, pô, mas é meio óbvio. Mas o óbvio nem sempre é óbvio para todo mundo que chega no seu imóvel. Então, por isso que hoje a gente tem alguns apartamentos que vieram assim de proprietários com fogão de indução e já tivemos muito mais problemas em relação a isso. Mas com o tempo é igual fechadura eletrônica, as pessoas vão se acostumando, elas vão aprendendo a usar e aí vai ter um momento que você não vai ter mais problemas com fogão de indução, por exemplo. Mas esse é o segundo elemento que eu evitaria, pelo menos por enquanto, de colocar para evitar basicamente manutenção, evitar mau uso, evitar ali o hóspede achar que não está funcionando, te ligar bravo, falando, olha, não funciona o fogão, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então é legal, funciona muito bem, mas para locação de Airbnb, eu já acho que é um ponto um pouco desconfortável se você quiser uma tranquilidade maior, né? Mas tem uma série de benefícios e eu não tenho dúvida nenhuma que pode ser uma escolha interessante. Mas hoje se eu pudesse escolher entre um fogão, às vezes até elétrico, né, aquele com a resistência e um fogão a gás, eu preferiria, por enquanto, esse do que o de indução necessariamente, por conta dessa barreira que acho que ainda existe, principalmente para pessoas mais velhas que não estão muito acostumadas com isso. Terceiro elemento, cafeteira com bule de vidro. Só para ficar bem claro, não é a cafeteira em si. Você pode pôr Nespresso, pode pôr Dolce Gusto, pode fazer o que você quiser. O que eu tô falando aqui é para você evitar de colocar aquela cafeteira. Sabe quando você tira aqui a cafeteira? Bota a foto aqui, ó. A foto aqui. Essa é a cafeteira que eu tô falando. Tá vendo que tem um bule de vidro? Ué, Rômulo, ok, qual o problema desse bule de vidro? Aí que está a grande jogada. O que acontece? As pessoas, elas pegam este bule de vidro aqui. Se você tem um mármore ali no seu apartamento, na sua casa, as pessoas esquentam café, fazem o café e elas colocam no mármore gelado. O que vai acontecer? Vai trincar ali o bule. Se você for comprar uma cafeteira, evite os bules. É bule que fala? Não sei se é bule, né? Que negócio que cai o café. É o negócio, né? De vidro ou de inox que fica. Então eu recomendo que, se você for optar por uma cafeteira dessa, você opte por cafeteiras com o bule de inox, tá? Porque aí, se colocar no mármore, não vai trincar. E várias vezes já aconteceu. Por que eu tô falando tudo isso que eu tô falando pra vocês? Porque acontece comigo. Aí eu falo, eu queria não ter tido a experiência de ter que trocar o bule e gastar tempo e dinheiro com isso. Porque esse, né, deu problema lá, você vai ter que trocar. Você não vai deixar o negócio trincado lá. Você vai trocar, vai botar um outro, aí você tem que correr atrás disso, comprar, ver se é o mesmo negócio que encaixa, porque se não encaixa é um pouco maior, aí dá maior trabalho. Eu hoje, por exemplo, opto em pegar cafeteiras que nem bule tem mais. Você bota ali a xicrinha, aperta o botão, já sai o café pronto, nem bule você precisa se preocupar, né? Então fica a seu critério, mas a dica é essa. Não coloque esse tipo de cafeteira porque você vai ter problema de manutenção, vai quebrar, vai trincar, você vai ter trabalho com isso de ter que repor, etc. Fora a questão do hóspede, pô, trincou, aí chega o outro hóspede, ninguém viu que estava trincado, porque às vezes é uma trinquinha assim, aí o outro hóspede vai fazer café, não dá. Então olha quantas coisas que podem acontecer simplesmente pelo fato de que você colocou uma cafeteira com bule de vidro. Mais um objeto. Esse é o diabo que eu vou falar para você, se você puder evitar na sua vida não, no seu Airbnb, você evita, que é aquelas cadeiras Ames. Coloca a cadeira aqui, ó. Essa é a cadeira Ames. Linda cadeira, não é bonita? Ela é linda, uma cadeira bonita. É uma cadeira, né, estilosa. Só que ela dá muito problema. Por quê? Não é pela beleza dela, não é por nada disso. Ela, de fato, é uma cadeira bem bonita e com preço muito acessível comparado a outros tipos de cadeira. Mas qual é o grande problema dessa cadeira? Embaixo dela, não sei se a gente vai conseguir colocar uma foto disso aqui, e eu não pude trazer uma cadeira aqui para exemplificar isso para você. Embaixo dela tem uns parafusos.
E esses parafusos, quando você vai sentando, levantando, sentando, levantando, arrasta pra cá, arrasta pra lá e tal, eles vão soltando. E em algum momento eles caem. E aí a cadeira começa a ficar bamba. E aí você perde o parafuso. E aí o hóspede fica puto, porque a cadeira começa a ficar bamba. E aí ninguém avisa que o parafuso tá soltando. De repente, quando você vê, você tem os 4 parafusos soltos e aí você tem que comprar um parafuso que encaixa. Vira uma loucura. Então, não compre essa cadeira, a não ser que você fique lá bem de olho nesse aperto, ou você aperte de um jeito que nunca mais vai soltar. Mas, se for para recomendar uma compra de cadeira, compre cadeiras de ferro, tá? Não quer dizer que nunca vai dar problema com cadeira de ferro, mas a robustez da cadeira de ferro é muito maior. Por quê? As pessoas sentam de qualquer jeito, elas arrastam a cadeira de qualquer jeito, elas muitas vezes não estão muito preocupadas em cuidar ali do seu móvel como você espera que elas cuidem. Então essa cadeira Eames eu evitaria comprar e investiria em cadeiras de ferro, justamente para você minimizar problemas. Uma outra coisa que dá muito problema são aqueles BTVs. Sabe o que é BTV? Não sabe o que é BTV? Isso aqui é um BTV que, inclusive, recentemente a Anatel tá bloqueando um monte desses aí, que basicamente é um cambalacho para você destravar canal e tudo mais. Só que qual que é o problema? O problema do BTV não é necessariamente essa coisa que o pessoal tá proibindo. É porque junta o BTV com 40 controles. Sabe aquelas casas que você vai que tem o controle do som, tem o controle da net, tem o controle do BTV, tem o controle da TV, aí você tem 30 controles. Quando o hóspede chega lá, ele não vai saber que ele tem que ligar primeiro esse, para depois ligar esse, para depois ligar esse, para depois apertar o botão para entrar nisso. Você conhece alguém que tem uma casa assim, que você tem que ligar um monte de controle e o som da TV tá ligado no soundbar, e aí você tem que ligar o soundbar, aí tem um controle paralelo para ligar um e ligar outro. Você tem que pensar sempre que o imóvel que você está alugando, a pessoa que vai chegar lá, ela não sabe de absolutamente nada. Ela quer ligar a TV e assistir Rede Globo, apertar 5. É isso que ela quer. Ela quer ligar a TV e apertar o botão Netflix. Ou no máximo apertar lá o botão do Smart TV e escolher a plataforma. Ou seja, quanto menos controle, um controle se você puder, melhor. Não coloca aqueles vários controles. Você pode até colocar manual. A gente já fez isso. Eu já falo mais uma vez. Porque a gente pegou um imóvel que tinha lá o controle disso, controle daquilo outro. Deixamos um manual. Um manual. Ó, você quer ligar a TV? Faça isso, isso, isso. Quer ligar a Netflix? Faça isso, 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 isso. As pessoas ainda assim tinham dificuldades. E às vezes, não é nem porque elas são burras, é porque elas não estão afim mesmo. Elas não querem ficar lendo essas coisas. E às vezes elas até leem e ficam com preguiça, porque você tem que ler, tem que testar, tem que ver. Ah, não tá indo. Ah, descobri porque eu não apertei esse botão. É um tutorial. E as pessoas não querem ler esse tutorial, elas querem simplesmente ligar na Globo e assistir o Jornal Nacional. Entendeu? Se for pra ter uma burocracia com isso, as pessoas ficam com preguiça e ficam putas. Aí elas te ligam e falam, ó, a TV não tá ligando, não tô conseguindo colocar no Netflix. E aí você vai ter esse trabalho, né? Tudo bem, você pode ter esse trabalho, mas eu recomendo que você não tenha isso justamente para evitar tanto o estresse do hóspede, que vai ficar lá apertando todos os botões, liga a TV, desliga a TV, aí liga o negócio da net, desliga, ele não sabe que tinha que mudar de não sei para onde. Então, eu recomendo por causa disso, porque ele vai ganhar tempo, né, de não ficar ali se debatendo, e você também não vai precisar ficar criando tutoriais, explicando para eles como é que funciona, ainda mais você longe, né, ligando, ó, não, agora você aperta esse botão, não, deixa eu ver, abre a câmera aí, não, agora você aperta esse. Enfim, então, eu evito esse tipo de situação. E finalmente, mas não menos importante, objetos sentimentais. Vamos supor que você ganhou louças de casamento, você ganhou um quadro da sua família, de um parente que você gosta, ganhou um presente de casamento, você vai lá e fala, não, vou colocar o meu coração aqui pro hóspede, vou colocar as coisas que eu gosto, as coisas que eu tenho, tal. Não faça isso. Eu sei que é romântico você colocar as próprias coisas porque você quer fornecer o melhor, só que as pessoas elas estão cagando se aquilo é de casamento ou não. Na verdade, não é que elas estão cagando, é porque se quebrar, quebrou. Vai acontecer. Então, eu evitaria colocar coisas sentimentais. Às vezes é uma coisa que, na verdade, nem tem muito valor ali, propriamente dito, mas você ganhou de alguém que, para você, aquilo é importante. Então, evite deixar essas coisas. Tá? Não quer dizer que você tenha que fazer um imóvel neutro, sem vida, sem cor, sem sua personalidade. Você pode fazer isso, mas sem utilizar necessariamente itens que você, se perder, se quebrar, se alguma coisa acontecer, você ficaria chateado. Então evite usar esses itens e, obviamente, em paralelo, evita também colocar itens muito caros ou muito diferenciados, a não ser que a proposta do seu imóvel seja algo mais luxuoso, algo mais caro e tudo mais. Mas por que eu estou dizendo isso? Imagina que você compra um jogo de pratos da cor mostarda, um jogo maravilhoso, com taças e pratos de sobremesa e tal, quebra um, aí quebra dois, quebra três,
você vai repor exatamente esse jogo mostarda que você comprou não sei aonde. Então eu buscaria colocar coisas mais simples, de fácil reposição, porque aí você não se estressa, você fala, ai meu Deus, quebraram o meu jogo de porcelana de mostarda que eu deixei no apartamento. Deixou, mas não deveria ter deixado. Então coloque coisas mais simples e mais fáceis de você repor. É muito mais fácil você repor um prato branco do que um prato da cor mostarda, né? Você vai lá, não vai no Carrefour, muitas vezes você não vai achar um prato da cor mostarda. Pode ser que você ache, mas você vai sofrer com esse processo. E como o objetivo deste vídeo é fazer com que você não sofra tanto assim, então, por favor, recomendo que você também não coloque coisas muito caras no seu apartamento, porque pode quebrar, pode sujar, muitas coisas acontecerem com esse objeto. Agora eu quero saber de você, quais outras dicas, quais outros objetos você acha que devem ser evitados dentro de um imóvel para Airbnb? Coloca aqui nos comentários, quero saber de vocês, porque tem muito mais outros elementos, né? Trouxe alguns para vocês. Inclusive, se você quiser um checklist que a gente fez com mais de 83 itens para você colocar no seu apartamento, aí é o inverso, né? O que você deve colocar. O link da descrição tá aqui para você fazer o download, comprar este checklist e na hora de montar o seu Airbnb, você tem todos os elementos que o hóspede espera que o seu imóvel tenha na hora que ele chegue lá. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, te espero no próximo vídeo. Tchau!